Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ao resumo semanal da novela Amores Verdadeiros, de 20 a 24 de setembro de 2021. São os últimos capítulos da novela, grandes emoções. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Pode acontecer do resumo ficar adiantado ou atrasado em relação ao que o SBT exibe. Nesta semana, Liliana se recuperará. Stefano e Jean-Marie se casam e Odete os apoia. José Ângelo e Liliana descobrem que não são pai e filha. Aníbal Balvaneira finalmente é desmascarado. Aguiar perderá a visão após sofrer com a grande verdade. Kendra arma os últimos detalhes para assassinar Nelson. E não acaba por aí. Kendra volta a se aliar com Salviano. Saiba disso e muito mais, mas antes, por favor, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nada. Segunda-feira, 20 de setembro de 2021, Poliana reza por Liliana. Beatriz comunica a Adriana que Liliana teve uma hemorragia e está sendo operada. Beatriz cuida de Adriano enquanto Adriana vai para o hospital. Stefano e Jean-Marie organizam um casamento e irão se casar após Liliana estar recuperada. A Adriana chega no hospital e Nick fica emocionada ao saber que seu primo Adriano já nasceu. Aníbal chega no hospital e fala mal do trabalho de Vicente. Adriano o enfrenta. Odete já está totalmente recuperada e vê que Stefano fez um ótimo trabalho na empresa. Odete reclama com Stefano por continuar com Jean-Marie. Stefano diz a Odete que irá se casar com Jean-Marie. Furiosa, a velha manda ele sair de seu quarto. Candelária diz a Aníbal que devem pedir perdão a Liliana por terem ocultado dela que era filha de Adriana. Candelária pressiona Aníbal. Aníbal finge aceitar tudo tranquilo com Candelária. Liliana sai da sala de cirurgia. Vicente diz a todos que a cirurgia foi um sucesso e que Liliana irá se recuperar. Todos se emocionam. Aguiar agradece a Deus e Cristina por terem salvo Liliana. Guile fica feliz ao saber que Adriano já nasceu. Aguiar conta a Vitória que Liliana se salvou. Vitória chora de emoção. Aguiar também conta que o filho de Adriana já nasceu. Vitória fica feliz. Carlos visita Vitória e ela fica sabendo que ele já descobriu a verdade. Carlos diz a Vitória que espera a presença dela e de Aguiar no filme Amores Verdadeiros. Vicente diz a Adriana que a voz dela dizendo que Liliana era filha deles o ajudou a operá-la. Vicente diz a Adriana que quer viver a emoção de ser pai de Liliana. Candelária revela ao padre Jerônimo que contou a verdade a Adriana. Adriana revela a Vitória que encontrou sua filha Lúcia. Vitória se alegra. Adriana revela a Vitória que sua filha é a Liliana. Vicente olha para Liliana e garante que será o melhor pai para ela. Vicente beija a bochecha de Liliana. Aguiar flagra e pergunta se ele é sempre assim carinhoso com seus pacientes. Vicente diz que sente algo especial com Liliana. Aguiar manda Vicente se afastar de Liliana. Vicente diz que ele não tem nenhum direito de pedir isso. Vicente diz que Liliana a faz lembrar de sua filha Lúcia. Vicente revela a Aguiar que é o pai da filha de Adriana. Aguiar se surpreende. Vitória diz a Adriana que José Ângelo irá morrer de tristeza ao saber que Lili não é sua filha. Liliana chama por papai e Aguiar e Vicente olham para ela. Aguiar diz que está ali, que o pai dela está com ela. Vitória diz a Adriana que só espera que Vicente não queira tirar o sobrenome Aguiar de Liliana. Terça-feira, 21 de setembro de 2021, Vicente revela a Liliana que o bebê de Adriana já nasceu. Liliana fica feliz. Liliana pergunta a Vicente se ele é assim, bom com todos os seus pacientes. Liliana agradece a ele por ter salvado sua vida. Roy, Guzmão e Nick estão felizes com a recuperação de Liliana. Nick diz a eles que Vicente foi o primeiro amor de sua tia Adriana. Aníbal e Candelária vão ao hospital. Vicente enfrenta Aníbal e o chama de miserável. Ele diz que já sabe da verdade sobre sua filha Lúcia estar viva. Vicente ameaça Aníbal e diz que em breve ele pagará por tudo o que fez.
Candelária fica feliz por Liliana estar recuperada. Aníbal vê Liliana e diz estar feliz por ela estar bem e que é forte por ser uma balvaneira. Liliana diz: Aguiar, avô, sou uma Aguiar balvaneira, isso é o que sou. Aguiar fica feliz e traste Aníbal com a cara no chão. Nick diz a Roy que ele terá outra chance com Liliana. Roy diz que não, pois Liliana queria se casar com Gusmão e ainda não o ama. Gusmão diz que o amor de Roy por Liliana é grande. Aguiar diz à filha que irá cuidar dela. Liliana diz ao pai que quer esquecer de tudo e que façam as pazes. Aguiar pergunta se a filha já não se importa com a relação dele com Vitória. Liliana diz que não e pede perdão por ter sido orgulhosa e soberba. Os dois se reconciliam e se abraçam. Liliana diz que sabe que no coração do pai há espaço para ela, Vitória e seu irmãozinho. Kendra lê todos os seguros que estão em seu nome. Ela quase é flagrada por Nelson. Kendra pergunta a seu amorzinho se ele venderá a carta de Candelária. Nelson diz que não e que dará outro destino a essa carta. Tomásia, Jean-Marie e Poliana ficam muito felizes ao saberem que Liliana está recuperada. Liliana pede perdão a Vitória por ter tratado ela tão mal. Vitória diz que não tem nada para perdoar e que na verdade a compreendia. Liliana diz que quando seu irmãozinho nascer, serão uma família completa. Vitória se emociona e as duas se abraçam. Aguiar fica feliz por ver sua família unida. Guile diz a Adriana que quer ser guarda-costas como Salviano e seu tio Francisco. Adriana recebe flores de Vicente. Liliana diz a Gusmão que agora enxerga a verdade e que foi absurdo sua ideia de querer se casar com ele. Liliana pede desculpas a Gusmão e Nick. Liliana percebe o sacrifício que sua prima faria por ela. Liliana finalmente diz que entendeu que o amor deles é verdadeiro e deseja que são felizes. Liliana confessa a Nick que sempre teve inveja da relação dela com Gusmão. Nick confessa que também sentiu inveja dela. Liliana pergunta o porquê se ela sempre teve tudo. Nick diz que ela é melhor que ela na natação e que a trapaceou. Nick diz a Liliana que sentia inveja dela, pois tinha uma família e que a relação com o super-homem é lindíssima. Nick e Liliana fazem as pazes. Nick diz a Liliana que agora sim acabarão os apelidos. As duas se abraçam. Gusmão fica feliz. Roy leva flores de balão para Liliana. Liliana fica feliz. Nick diz à prima que avisou Roy sobre o atentado dela e que ele pegou o primeiro avião e decolou para a cidade. Passa-se semanas. Aguiar pergunta a Vitória se ela acha que Odete Longoria irá até o casamento de Stefano. Vitória diz que não sabe, mas que a carta que ela a enviou pode mudar algo. Odete recebe a carta de Vitória, onde aconselha que mesmo que ela não aceite a relação de Stefano, que pelo menos apoie seu filho, que é uma boa pessoa. Vitória diz na carta que seria muito triste os últimos dias dela ter a companhia da solidão. Aníbal vai até uma área deserta e recebe uma encomenda misteriosa. No registro civil, começa o casamento de Jean-Marie e Stefano. Odete chega ali e diz: "Um momento." Todos ficam surpresos. Quarta-feira, 22 de setembro de 2021. Odete diz que pensou e chegou ali para ficar com eles. Odete diz a Stefano que seu dever é estar ao lado dele naquele momento. Os dois se abraçam. Poliana diz a Tomásia que a avó de Balzac deu um susto em todos. Stefano e Jean-Marie se casam. Todos aplaudem por eles. Stefano diz à mãe que para ele era muito importante o apoio dela e diz que a ama. Nick parabeniza Jean-Marie e deseja felicidades a ele. Odete diz a Jean-Marie que se ele magoar Stefano, se verá com ela. Liliana parabeniza Jean-Marie. Odete agradece Vitória pela carta enviada e diz que aquela carta abriu seus olhos. Vitória diz a Odete que a dureza dela é uma fachada para não demonstrar seus verdadeiros sentimentos. Vitória conta a Odete que José Ângelo é seu amor e o pai de seu filho. Odete diz a Vitória que fez mal a ela para afetar Aníbal e confessa que prejudicou o contrato dela com os Arnaud e que mandou agredir Aguiar. Odete também confessa que foi ela quem armou a cilada do vídeo dela com Aguiar no hotel. Vitória diz a Odete que acredita em todo o mal que Aníbal fez com ela no passado e diz que sabe que seu pai não é uma boa pessoa.
Odete e Vitória fazem as pazes. Aníbal é traficante de diamantes e esconde eles em seu escritório. Aguiar pergunta a Vitória quando se casarão. Ela diz que deverá ser depois do nascimento do filho deles. Aguiar e Vitória se beijam. Na mansão Balvaneira, Liliana fala com Roy sobre a generosidade de Vitória. Roy diz a Liliana que vai embora para a Austrália no dia seguinte para continuar sua carreira de tenista. Roy dá um beijo em Liliana. Liliana o abraça. Liliana sofre. Aguiar diz a Vitória que dedicará seu tempo a seu filho. Vitória diz que também se dedicará com o filho deles. Vitória diz a Aguiar que ele será quem decidirá o destino deles. Liliana diz a Poliana que perdeu Roy, pois ele irá embora no dia seguinte. Poliana diz a Liliana que ela não pode duvidar do amor de Roy. Poliana arma um plano para juntar Roy e Liliana. A Aguiar diz a Candelária que no dia seguinte ela se tornará esposa de Aníbal Balvaneira. Aguiar diz que quer que nunca mude o amor entre eles. Candelária diz a ele que o ama como se fosse seu filho. Aníbal diz a Antônio que convidou Vitória e Adriana para seu casamento. Aníbal, mentiroso e hipócrita que só ele, diz ao compadre que irá revelar a verdade a Adriana. Roy diz a Milton que jamais deixará ser manipulado por ele novamente. Liliana e Poliana chegam na mansão Paiva e faz uma serenata a Roy. Roy, Milton e Doris as observam. Liliana diz a Roy que o ama de verdade e os dois se beijam. Quinta-feira, 23 de setembro de 2021, Adriana diz a Vicente que no dia seguinte saberão a verdade sobre como a filha deles chegou às mãos de José Ângelo e de sua irmã. Adriana diz a Vicente que o que mais lhe preocupa é a reação de Aguiar ao saber que Liliana não é sua filha. Chegou o dia do casamento de Aníbal com Candelária. Aguiar diz a Vitória que espera que o próximo casamento seja o deles. Vitória diz a Aguiar que não importa o que ocorra, que eles sempre estarão juntos, na alegria e na tristeza. Aníbal se vangloria, achando que Candelária não revelou seu segredo a ninguém. O traste diz que adoraria esfregar na cara de Aguiar que Liliana não é sua filha. Nelson diz a Kendra que irá até o casamento de Aníbal para entregar o presente de casamento. Kendra incentiva que Nelson chantageie Aníbal com a carta de Candelária. Nelson diz que a carta de Candelária vale mais do que toda a fortuna de Aníbal e que é o passaporte do inferno do velho. Candelária pensa consigo e pede que Deus dê forças a José Ângelo para suportar a verdade. Kendra pergunta a Nelson o que ele irá fazer. Nelson diz que não vai envolvê-la e pede que ela arrume as malas, pois no dia seguinte irão viajar. Depois, Kendra liga para Roberto e manda ele ir até o casamento de Aníbal ver o que Nelson irá fazer com a carta de Candelária. Salviano se recorda de quando era líder de uma gangue de sequestro e de quando se envolveu no sequestro de Nick e da extorsão. Salviano diz que se Beatriz conhecesse seu passado, terminaria com ele. Nick diz a Liliana que fica feliz pela relação dela com Roy. Guzmão diz que Roy amadureceu. Vitória e Aguiar chegam no casamento. Vitória elogia Liliana. Vicente e Adriana chegam ao casamento. Liliana e Nick ficam apegadas com Adriano. Candelária chega à igreja. Roberto está disfarçado de faxineiro. Liliana acompanha sua avó até o altar. Aníbal, cretino, diz a Candelária que estava conversando com Deus e ele disse que ele é o homem mais sortudo por tê-la. Kendra se preocupa por Nelson não saber negociar a carta com Aníbal e diz que se Nelson errar, ela não irá perdoar. Começa a cerimônia do casamento. Nelson chega na igreja e tranca as portas. Todos os olham assustados. Vitória se pergunta o que Nelson faz ali. Nelson diz que está ali para parabenizar Aníbal e lhe entregar seu presente de casamento. Nelson diz a Aníbal que irá desmascará-lo e o chama de canalha e cínico. Nelson pega a carta de Candelária e diz que aquele é o presente de Aníbal. Aníbal manda ele entregar a carta para ele e sair. Nelson diz que os presentes ali querem saber o conteúdo da carta. Nelson diz que naquela carta contém o segredo que Aníbal não se atreveu a revelar. Nelson diz a Aguiar: Aguiar, você não é o pai da Liliana. Os dois ficam chocados. Patachoca Candelária chega a se assentar para não cair. Aguiar pergunta a Nelson se ele enlouqueceu. Nelson revela a Aguiar que Liliana é a filha do Vicente Carvalho e da Adriana. Nelson
manda Aníbal confessar que Liliana é a filha que ele roubou de Adriana. Todos estão chocados. Aguiar pergunta a Candelária se Liliana é filha dele com Cristina. Liliana pergunta a Nelson por que disse isso. Aguiar confronta a Candelária e pergunta se Liliana é sua filha. Chorando, Candelária pede perdão a José Ângelo e diz que fez tudo por amor. Liliana sofre. Vitória tenta tranquilizar Aguiar. Vicente diz a Liliana que ele e Adriana são os verdadeiros pais dela. Liliana diz que não e diz que seu pai é José Ângelo Aguiar. Nelson entrega a carta de Candelária a Aguiar. Vitória diz a Nelson que ele não tinha esse direito. Nelson diz a Vitória que tinha que desmascarar Aníbal. Aníbal expulsa Nelson da igreja. Salviano diz a Ofélia que tem certeza que Kendra foi quem assassinou Cristina e o sequestro de Tomásia e da tentativa de assassinato contra Vitória. Ofélia incentiva que o afilhado denuncie Kendra. Salviano diz que não tem provas e que seria sua palavra contra a de Kendra. Ofélia diz a ele que tem dois caminhos: ou nunca revele a verdade e continue como está, ou confesse tudo a Beatriz. Roberto presencia toda a cena no casamento. Aguiar lê a carta de Candelária e confirma que Liliana não é sua verdadeira filha. Ele descobre que sua filha que teve com Cristina nasceu morta. Aguiar sofre e ele e Lili se abraçam. Aguiar diz a Candelária que nem viu o rostinho de sua filha e nem pôde carregá-la. Aguiar pergunta a ela por que mentiu e diz que tinha o direito de chorar por sua filha morta e de enterrá-la. Candelária diz que só queria evitar a dor dele. Aguiar diz que ela o deu uma criança que já tinha seus pais. Candelária jura que não sabia que Liliana não tinha seus pais e que havia sido sequestrada. Liliana lê a carta de sua avó e descobre como ela chegou às mãos de José Ângelo e Cristina. Aguiar, chorando, diz a Liliana que ela não tem seu sangue. Liliana chora e diz que tem. Aguiar chama Aníbal de desgraçado maldito por ter arrancado Liliana de sua mãe. Aguiar sofre e grita: "A Liliana não é minha filha." Liliana diz: "Eu sou sim, papai." Roberto vê tudo. Aguiar sai da igreja. Sexta-feira, 24 de setembro de 2021. Roberto liga para Kendra e revela que Nelson entregou a carta. Kendra, gananciosa, fica possessa de raiva e diz que Nelson é um idiota. O padre Jerônimo pede que todos vão à sacristia para resolverem seus assuntos. Kendra manda Roberto seguir Aguiar. Kendra diz a si mesma que essa foi a última vez que Nelson aprontou e diz que ele vale mais morto do que vivo. Aguiar pergunta a Deus por que o castigou dessa maneira. Vitória diz ao traste do Aníbal que chegou o momento dele confessar tudo. Aguiar caminha e olha para o sol. As vistas de Aguiar começam a escurecer. Poliana tenta escutar atrás da porta sobre o que acontece na sacristia e Guilha repreende. Adriana e Vitória enfrentam Aníbal. Vitória chama o pai de desumano e diz que ele deixaria Liliana à própria sorte. Aníbal, infeliz, diz que teve seus motivos para fazer o que fez. Vicente chama Aníbal de desgraçado e diz que ele irá pagar caro por seus crimes. Nick enfrenta Aníbal e diz que adorava ele, mas que agora vê que ele é um ídolo de barro que se quebrou em 1000 pedaços. Liliana chama Aníbal de cruel e diz que ele queria que ela não nascesse. A Aguiar começa a perder a visão pela terrível descoberta e sofre. Vitória se preocupa por José Ângelo. Gusmão e Nick vão atrás de Aguiar. Candelária diz a Aníbal que fez o que fez por amor à sua filha. Candelária diz a neta que não sabia que ela era a filha que tinham arrancado dos braços de Adriana. Liliana diz que ela deveria ter contado a verdade e que eles tivessem chorado pela filha deles. Liliana acusa Candelária de ter enganado ela e seus pais. Liliana pergunta como ela pode ter olhado por eles durante todos os anos. Candelária diz que com uma culpa enorme e pede perdão a ela. Liliana diz que não pode perdoá-la. Liliana declara todo o seu ódio por Aníbal e Candelária. Aguiar trompa em algumas pessoas na rua por suas vistas estar escuras. Liliana briga com Aníbal e Candelária. Adriana manda Candelária parar de se justificar. Vicente diz que o que fizeram não tem perdão. Liliana diz a Candelária que José Ângelo está sofrendo por culpa dela e por ter enganado sua própria filha. Aníbal manda Liliana não tratar Candelária daquela forma.
Liliana diz: "E você cala a boca. Você me desprezou antes mesmo de eu nascer. Eu tenho vergonha de ter o seu sangue." Aníbal diz que a ama. Liliana diz que é mentira e que ele só se importa com a opinião alheia e diz que jamais o perdoará. Aníbal diz que ela é uma balvaneira. Liliana responde ao traste: "Não, hoje, mais do que nunca, sou filha do José Ângelo Aguiar." Candelária implora o perdão. Adriana manda ela parar com isso e diz que se Nelson não tivesse revelado a verdade, ela continuaria calada. Adriana enfrenta Aníbal e diz que o pai destruiu sua vida. Vicente diz que Aníbal o destruiu também e o mandou para a prisão injustamente. Candelária fica chocada. Vicente revela as maldades de Aníbal contra ele. Liliana sente mais desprezo por seu avô. Aníbal diz que vai para casa. Adriana diz ao imbecil que vai à delegacia o denunciar por seus crimes. Aníbal diz que vai enfrentar qualquer um e sai. Liliana despreza Candelária. Liliana diz a Adriana e Vicente que não para de pensar em seu pai e diz o quanto o ama e que para ela não existe outro pai além dele. Vicente se machuca com as palavras de Liliana. Aguiar se recorda de momentos com Liliana. Aníbal planeja sua fuga. Vicente diz a Liliana que a ama e que entende que ela também ama Aguiar como o pai e que isso nunca vai mudar. Liliana pede que Vicente a entenda. Vitória consola Liliana. Uma menina chega oferecendo flores a Aguiar. A menina se apresenta com o nome de Liliana e o apelido de Lili para ele. Aguiar se emociona e abraça a menina e se recorda de sua filha. Aguiar fica cego e não consegue mais enxergar. Nick e Gusmão procuram por Aguiar. Liliana sente um mau pressentimento e se desespera. Todos tentam tranquilizá-la. Liliana diz que seu pai está em perigo. Quando Aguiar vai atravessar uma rua, quase é atropelado por um ônibus. Ele é salvo, pois a menina que ele conversou gritou por ele. Roberto presencia a cena. A menina ajuda Aguiar e o tira da rua. Aguiar diz a ela que está cego e não consegue ver nada. Roberto escuta e liga para Kendra e diz a ela que o caipira karateca ficou cego e quase foi atropelado. Kendra diz a Roberto que essa é a oportunidade deles e manda ele levar Aguiar para sua casa. Kendra planeja arrancar dinheiro de Vitória, a chantageando com a vida de Aguiar. Roberto se aproxima de Aguiar e consegue fazer ele ir com ele. A menina diz a Aguiar que rezará a Deus para que ele recupere a visão. Kendra e Salviano se encontram no restaurante. Kendra confessa a Salviano que teve vários amantes, mas o único que a satisfez em todos os aspectos foi ele. Kendra pede que Salviano volte a ser seu amante e cúmplice. A víbora diz a Salviano que planeja acabar com Nelson para poder ficar rica. Nelson escreve uma carta a Vitória. Salviano incentiva que Kendra se entregue à polícia. Kendra debocha e se nega. Kendra seduz Salviano e diz para recomeçarem uma vida nova. A cretina diz que já tem tudo perfeitamente calculado para se livrar de Nelson. Salviano diz que Kendra tem razão e que não podem voltar atrás. Kendra manda Salviano terminar a relação dele com Beatriz. Os dois se beijam. Roberto tenta sequestrar Aguiar, mas Nick e Gusmão o encontram. Roberto foge para Nick não o reconhecer. Aguiar diz a Gusmão e Nick que está cego. Nick e Gusmão ficam chocados. Salviano diz a Kendra que bastou o beijo dela para comprovar que a paixão deles segue viva. Salviano aceita a proposta de Kendra. Salviano diz a Cobra Cascavel que não é necessário eliminar Nelson. Kendra propõe que Salviano e ela fujam para o Brasil e aproveitem sua liberdade por lá. Salviano aceita. Salviano fala mal de Beatriz e Guile para Kenga. A víbora diz a ele que vai sim ir ao Brasil e que só serão os dois. Salviano e Kendra se beijam.